Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia agradabilíssima de Dona Heloísa Pires. Pessoal, como tenho feito, sempre passando em revista os nossos programas da semana. Hoje, quinta-feira, o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. No sábado, com Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador, teremos o programa O Eco da Imprensa Espírita, que repercute tudo que sai na imprensa espírita do Brasil. No domingo, temos com Luciano Clay, grande historiador, biógrafo de Bezerra, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre com muita informação histórica, muita memória, muita fonte primária. Na terça-feira, o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, quando aqui conversamos com a filha do Hermínio Miranda, Ana Maria Miranda, e estamos vivendo aqueles 5 episódios. Já aconteceu o primeiro, pela primeira vez o movimento espírita vê o Hermínio palestrando num seminário, um seminário de 2 horas e meia. A gente fatiou esse seminário em 5 episódios. Houve o primeiro episódio, terça-feira agora, e na próxima terça vai ser o segundo episódio à disposição de vocês. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, o programa com o Silvio Mariano, pesquisador, documentarista, quando aqui eu e Silvio trazemos as obras, né? À guisa de indicação. Eu trago uma obra, Silvio traz outra e a gente entabula uma conversa agradabilíssima. Esses são os programas semanais. Né? O de Bezerra no domingo, o de Hermínio na terça, a resenha literária na quarta e na quinta o programa O Metro que melhor mediu Kardec. Temos os programas mensais, que só acontece ao sábado. Primeiro sábado com o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp. Temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. No segundo sábado, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, temos o programa Memórias e Reflexões, as memórias do César Perry e também as memórias da sua vivência no movimento espírita brasileiro. No terceiro sábado, com Adair Ribeiro, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, que traz aqui as fontes primárias, os documentos de Kardec, com a letra de Kardec, de Amélie Boudet. É realmente um programa importantíssimo, né? Da época da codificação, essas fontes primárias. Né? E no quarto sábado, que será este agora, teremos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira, articulista de Reformador, como eu já falei. Então, 8 programas à disposição de vocês durante a semana, durante o mês. Né? É um trabalho exaustivo, mas que vale muito a pena nesse resgate da memória do Espiritismo. Pessoal, então vamos fazer a nossa prece inicial. Dona Heloísa já está aqui juntinho de mim. Vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de encontro com Heloísa Pires e que o nosso programa de hoje seja instrutivo, esclarecedor em vários pontos da obra de Herculano, o guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, enfim, o metro que melhor mediu Kardec. Paz e bem, que Jesus permaneça em nossos corações. Pessoal, eu vou aqui colocar a Dona Heloísa Pires na nossa tela. Um minuto só. Bem, pessoal, como eu falei, já está aqui comigo Dona Heloísa Pires para mais um programa Herculano Metro, que melhor mediu Kardec. Dona Heloísa, boa noite. Me conte uma coisa. A senhora chegou essa semana de viagem, viajou. Que viagem foi essa, Dona Heloísa? Ai, fazer o que eu mais gosto, homenagear José Herculano Pires.
este espírito corajoso, lindo, brilhante e sábio, na cidade dele. A senhora foi a Avaré, a homenagem foi em Avaré. Em na colônia da Fraternidade, colônia espírita que acolhe crianças em idade escolar, reforçando os estudos, tendo judô, música, tocaram lindas músicas, inclusive aquela Aleluia, Aleluia, linda. Tem aula de música, tem aula em geral de tudo, para que as crianças consigam acompanhar o ciclo escolar com paciência e alegria. Me E diga, quem cuida? Um grupo lindo, a maioria, todos que eu conheci, voluntários. Mas quem chegou primeiro foram comigo o Rodrigo, a esposa Marli, e agora eu fiquei conhecendo o filhinho encantador, Francisco. dona Heloísa, me diga uma coisa, não é? O Herculano nasceu em Avaré. Heloísa Pires, nunca lhe perguntei isso. Nasceu em Avaré? E Marília, Em Marília. Marília, Marília. Dona Meu Heloísa, pai comprou jornal lá. Aí, quando veio a guerra, ele dava as notícias certas, que o Japão estava perdendo. Então, criou caso com os queridos irmãos japoneses, adoro os japoneses, tem uma nora japonesinha, mãe e o pai, são muito disciplinados. Aí ele preferiu, em vez de entrar em confronto ou contar alguma bobagem, mentira, ele veio para São Paulo, vendeu o jornal e veio para São Paulo. E aí, minha irmã já havia nascido em Cerqueira Seda. Eu e o Gil, Herculaninho, nascemos em Marília. Em São Paulo nasceu Helenilda, a Lolô, nossa caçula linda, querida. Dona Heloísa, Marília tem um hospital espírita, não é, Dona Heloísa? Lindo. Foi, acho que um dos primeiros hospitais espíritas que fazia tratamento com sessões de desobsessão, passes, oração, e hoje a ciência confirma que oração dá resultado, que passe ajuda o indivíduo, que oração e meditação desenvolve o frontal, a região da meditação, da oração, da prática do bem. Quem quiser ficar mais inteligente, ore. Por isso que eu acho que eu oro muito, para dilatar. Eu nem pensava nisso, agora eu vou orar mais ainda. A palavra de Eu Heloísa também. tem poder. Dona Heloísa, hoje a gente vai homenagear Herculano, né? Trazendo uma obra, Visão Espírita da Bíblia, não é? Eu adoro esse livro. Visão Espírita da Bíblia. Mas, Dona Heloísa, eu queria lhe fazer, antes da gente ir para um texto que eu separei para a senhora conversar com a gente, me diga uma coisa, se a senhora puder, eu peço até permissão à senhora, Dona Heloísa, como era a relação de Herculano Pires, a relação de Herculano com Deus? Ter uma relação de amor e fé absoluta. A mãe dizia: Herculano é uma rocha. Ele nunca desanima, ele nunca se desespera, ele nunca fica perturbado. Ele acha que os problemas Deus cuida. Quando eu vejo em filmes, agora na série da Record, os judeus, naquela fé que era até um absurdo, porque na época eles guerreavam e pediam ajuda a Deus, eu falo, meu pai deve ter vivido nesse tempo, porque a fé que ele tinha em Deus é uma coisa absurda até para nós, pelo menos eu que estou num outro estágio de evolução. E quando a mãe queria resolver problema, franzia testa, ela que era muito alegre, ele já vinha. Vigi, qual é o problema? Aí ela contava, ele falava, que é isso, filha? Você não é Deus. Entrega nas mãos de Deus que ele resolve. Nós não podemos. E Deus ama todos mais do que nós conseguimos amá-lo. Olha que lindo. A mãe dizia sempre, Herculano parece uma rocha. Dona Heloísa, olhe, a Bíblia
A gente sabe que ao longo, não é, dos tempos sempre foi eivada, não é, de muito simbolismo, não é? Então, a letra encobre muitas verdades espirituais que se encontram ali, não é? Por isso que a letra mata, o espírito vivifica. Então, que importância tem essa obra de Herculano, Dona Heloísa, a visão espírita da Bíblia, para a gente compreender melhor a Bíblia? Ela coloca a Bíblia no seu lugar de respeito, de contos judeus, do passado nosso ou de Jesus. Por que Jesus escolheu nascer entre os judeus? Porque na época era o povo que se voltava para Deus, que acreditou em imposição de Moisés no Deus único. E, como todos os antigos, o médium, o profeta, era endeusado. O teólogo Nilson Pai conta nesse livro, tem um livro, Espiritismo e Igreja, onde ele diz, e é verdade, não existe uma palavra de condenação na Bíblia. Só depois, quando o tempo passou, é que alguns colocaram condenação, porque não podiam condenar nada. A Bíblia é o livro, diz o pai, que tem o maior número de fenômenos mediúnicos inabituais, tanto o fogo que surge numa região, provando a existência dos espíritos, do fogo saem vozes, quanto os anjos que estão em toda parte. Os anjos salvam o povo de Sodoma e Gomorra, os anjos salvam a mãe de Jesus e o pai dos perigos para fugirem para o Egito. Como negar o Espiritismo? E ainda, Paulo de Tarso, Ernesto Renan, que sai do seminário para ver se Jesus realmente existiu e conclui através de documentos até encontrados na Itália, inclusive uma palavras do historiador Joséfo, que Jesus realmente existiu, um homem bom, inocente, que nunca fez o mal, mas que morreu na morte mais humilhante pelas mãos dos romanos e dos sacerdotes judeus, a morte na cruz. É lindo. E diz Ernesto Renan que Paulo de Tarso fazia reuniões mediúnicas com os médiuns sentados em volta da mesa. Interessante, Paulo diz, não pode falar palavras inteligíveis, porque é costume até hoje umas expressões religiosas, não condenamos, não temos nada com isso, é só uma análise. Utiliza palavras que ninguém entende. Naquela época, tentou ser costume, Paulo dizia, é preferível falar 6 palavras que todo mundo entenda do que 100 que ninguém entenda. Paulo era razão. E nunca houve desrespeito ou condenação. O que Moisés condenava, o pai diz nesse livro, nós condenamos cobrar, fazer consultas mediúnicas, explorar, inventar, fingir que é espírito não sendo espírito, consulta os mortos, o papel deles não é esse, os bons é de orientação. Quer dizer, não sei como inventaram isso para criticar, para condenar o espiritismo, para denegrir o espiritismo. Foi muito triste esse desejo de luta de irmão cristão contra irmão cristão. Em nome do quê? O ser da terra é meio difícil. E condenar a Bíblia por quê? Ah, mas tem uns absurdos. É a história de um povo, nós que estávamos lá, os que estávamos, eu tenho a impressão que eu estive, éramos crianças. Criança, quando vai contar uma coisa, ela inventa. Inventamos os vários deuses que víamos, os espíritos, conservávamos. Não há nada de errado, apenas um conhecimento em construção que foi se dilatando com o querido Jesus e que a ciência agora auxilia a comprovar. Força do pensamento, modificação do indivíduo através da ligação com Deus. A ciência prova que até o cérebro se ilumina.
convite a respeitar o próximo, e mulher também é próximo, respeito de um para com outros, lei do trabalho, Jesus trabalhou 30 anos, analisando Jesus, nós vemos que o Espiritismo estava pleno lá. Ele abriu as portas da verdade secreta, que aí chegou aqueles que desejavam. E Kardec teve que vir a convite de Jesus, porque quase que deformamos até agora. Tem alguns que se dizem espíritas e querem deformar a doutrina. Condenam André Luiz, condenam. Que espírita faz isso? Que evangélico faz isso? Que católico faz isso? Que, em verdade, bagunça é essa? Há que respeitar a doutrina e pesquisar para falar bobagem, porque aí se envergonha e se cala. Respeitamos o querido Chico Xavier, os espíritos magníficos comunicantes, há que respeitá-los, porque foi isso que já Moisés ensinava. E o evangelista João diz: cuidado com os falsos profetas, verificai se os espíritos são de Deus. Temos que verificar encarnados e desencarnados, que se diz espíritas, olhando a linguagem, analisando o que fala. Se condenaram um médium humilde, que tem credibilidade e respeitado, já podem sair da doutrina e criar uma outra doutrina. Estão errados. Dona Luísa, eu estou aqui impressionado, né? Eu vou revelar para o pessoal. Eu, quando converso com Dona Heloísa Pires no decorrer da semana, por mensagem de WhatsApp, eu apenas digo a Dona Heloísa pode confirmar aqui qual vai ser o livro, né? Visão Espírita na Bíblia. Só aqui, quando eu entro com Dona Heloísa, é que eu falo o texto que a gente vai ver, né? Dona Heloísa, eu fico impressionado porque Dona Heloísa tem, parece que tem pirografada as obras do pai na mente, né? E a senhora citou o teólogo, que é ele, a gente vai ver aqui, né? E a senhora citou o apóstolo Paulo, né? Com relação à mediunidade. A gente vai ver aqui também, né? É impressionante isso, viu? Eu que O pai pegou. É incrível. Ontem ainda discutimos uma homenagem ao pai e eles falavam, mas este homem é um sábio. Eu não acredito. É apenas um irmão mais velho que aproveitou bem os ensinamentos através das várias encarnações. E o fator maior dessa produção incrível do meu pai era o seu amor ao próximo, o respeito aos considerados invisíveis, os pobres, os necessitados, os desajustados. Era um amor, um respeito que me emociona até hoje. O respeito aos filhos, às necessidades das crianças. Nunca gritou, nem ele nem a mãe, nunca bateram. Por quê? Porque eles souberam educar pelo amor, que exige disciplina e firmeza. Dona Heloísa, vamos ver o texto de hoje da obra? Vamos. Vamos lá. Pronto, meus queridos irmãos, olha lá, está aqui o capítulo 17, como os apóstolos faziam as suas sessões espíritas. O texto é grande, não é? Então eu vou tratar aqui de alguns parágrafos. Tá? Dona Heloísa, veja bem, os profetas eram chamados pneumáticos na expressão grega do texto, que quer dizer cheios de espírito. Havia dois tipos de espíritos: os de Deus, que eram bons, e os do mundo, que eram maus. A respeito das comunicações, Paulo é incisivo. Aí vem a palavra do apóstolo Paulo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Reunidos os pneumáticos à mesa, em ordem, não se devia permitir o tumulto. Paulo avisa,
Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Do capítulo 11 ao capítulo 14, Paulo ensina como se fazia a reunião pneumática da igreja primitiva. E essas regras são as mesmas das sessões mediúnicas de hoje. Pessoal, e aqui, partindo da parte que eu grifei aqui, comenta Herculano, o estudo das expressões de Paulo nessa epístola, à luz dos estudos históricos e em confronto com todo o contexto escriturístico, mostra que os apóstolos e os cristãos primitivos faziam sessões espíritas. E mostra mais, que nessas sessões, como nas atuais, manifestavam-se espíritos bons e maus, aqueles dando instruções e estes necessitando de orientação espiritual. Para esconder sua verdade, foram necessárias as pesadas e estreitas cadeias, de que fala o reverendo Haradu Nilsson em seu livro O Espiritismo e a Igreja, o livro citado ipsis literis por Dona Heloísa e o reverendo também citado por Dona Heloísa, né? Isso posto, eu pergunto à senhora, Dona Heloísa, no cristianismo primitivo havia sessões espíritas e o apóstolo Paulo era uma autoridade mediúnica. Essa notícia se encontra na Bíblia, em várias Bíblias, inclusive da Sociedade Inglesa e da Católica de João Ferreira de Almeida, muito usada por meu pai. Então, é notícia que não vem do Espiritismo, que vem de fora. E é aquele ex-seminarista, aquele que Kardec também cita, um seminarista que larga o seminário, deixa eu ver se eu fui daqui, Ernesto Renan, ele Ah, larga o ah, seminário e vai lá ver se Jesus existiu. Encontra os documentos, inclusive na Itália, e diz: Jesus existiu e foi o homem mais documentado do século. Um homem bom. Então, não inventamos Jesus, não inventamos nada, está tudo na Bíblia verdadeira, nas Bíblias mais próximas da origem. E quem diz isso primeiro é Lutero, quando duvida dos ensinamentos de certas Bíblias e vai buscar os mais originais possíveis e conclui que realmente temos que criar uma Bíblia dentro do respeito e das palavras de Jesus. Porque nós inventamos até o céu e o inferno, os teólogos, e nós estávamos lá batendo palma. Um inferno onde eram cozidos os que erravam, e o céu onde os que acertavam ficavam a vida, a eternidade tocando harpa, só na nossa cabeça imatura. Então, há que ter coragem de pesquisar. Dona Luiz, Meu pai uma coisa que eu fiquei impressionado é porque o apóstolo Paulo agia como Herculano diz, numa reunião mediúnica de hoje. Ele dizia: só se manifesta 2 ou 3 pneumáticos e não causem tumulto, pedindo controle aos médios, né? Quando começou uma reunião do pai, vinha um médium enorme, o Lajute. Ele se atirava no chão quando ele recebia espírito necessitado. E foi indo, ele ficava um homem bonito, barbudo, eu era criança, eu ficava encantada. Ele aprendeu, ficava disciplinarmente sentado na cadeira, usava um tom de voz que passava emoção, mas que não era grito, senão ele nos assustaria, adolescentes que éramos. Dona Heloísa, eu queria lhe fazer uma pergunta também. A experiência pessoal era minha, foi minha, mas muita gente, eu vejo isso também. Dona Heloísa,
eu gostava só dava importância ao Novo Testamento, por causa de Jesus, né? O Novo Testamento em diante. Mas aprendi o Herculano, né? O Herculano trata aqui sobre o festim de Baltazar, aquelas mãos luminosas, né? Sobre a pitonisa do Endor, que Samuel se comunica. O Hermínio afirma, sim, que o Velho Testamento, né, é repleto da fenomenologia espírita, é importante também, né, dona Heloísa? É lógico, porque é uma comprovação. Nós não inventamos nada. Kardec é um sábio ligado à equipe do Espírito da Verdade, enviado por Jesus. Então, tem que pesquisar e verificar que a verdade vem dos séculos, às vezes mal compreendida, deformados em algumas Bíblias, como agora querem deformar os ensinamentos de Kardec, alguns que se dizem espírita e não são. Há que procurar o que fez Martim Lutero, que também não era espírita, a melhor fonte, a fonte de pesquisa correta. O Herculano cita sempre Bíblia de João Ferreira de Almeida, que não é espírita também. Então, antes de falar bobagem, pesquisem, que fica muito feio na doutrina espírita os próprios espíritas inventando tolices e colocando em seus livros. Dona Luísa, o espírito Emmanuel na obra Caminho da Luz, né? Ele valoriza muito, ressalta a grande missão do Martinho Lutero, né? Eu amo Lutero. Com a reforma protestante. Agora, veja bem, é exatamente isso. A letra mata, o espírito vivifica, por causa de uma vírgula, de um ponto na interpretação da Bíblia, se criou várias denominações das igrejas protestantes, não é? É que graça os que aceitavam isso, os que aceitavam aquilo, mas agora é hora da maturidade. Quem se diz espírita tem que escolher, como a ciência exige, um caminho correto, porque não pode escolher um caminho falso que hoje a ciência tradicional nos ensina. Só se aceita uma negação de uma verdade apresentada se não for verdade, se não houver comprovação. Mas não pode chegar e lançar uma dúvida sem ter uma base para duvidar. Então, agora, construímos melhor o conhecimento. É hora de agir mais corretamente do que fizemos na Idade Média. Chega de bobagem, não somos mais crianças tão pequenas, embora sejamos crianças com 5, 6 anos, já estamos melhorando. Bom, pessoal, não deixem de adquirir a obra de Herculano, que ela é de uma importância imensa, não é, dona Heloísa? Peçam pela paideia, né? A obra Visão Espírita da Bíblia é transformadora e muda o ponto de vista, né, dona Heloísa? Nossa, nos ilumina. Eu mesmo, às vezes, estou relendo e falo, nossa, entendi isso. No caso de Paulo, e a lição de mediunidade que ele dá é a mesma lição que Kardec dá. Eu respeito, mas sempre a vigilância. Orar, vigiar e entender o que estão falando. Foi o que Martinho Lutero, querido amigo, com uma coragem nunca encontrada, fez numa época difícil, em que outra expressão religiosa que não a dele dominava. Olha, mais uma lição aqui que eu observei importante de dona Heloísa, né? Pessoal, a filha de Herculano afirmou aqui agora que ela às vezes relê uma ou outra obra do pai. Dona Heloísa, eu fazendo um programa com a senhora, fui separar um texto da obra O Espírito e o Tempo, num desses programas. Dona Heloísa, eu me dei conta que eu li a obra O Espírito e o Tempo há quase 20 anos atrás. Eu digo, rapaz, eu lendo aquilo, a minha interpretação é outra, porque a gente vai tendo mais conhecimento. Eu me convenci que eu tinha que ler de novo, estou lendo de novo O Espírito e o Tempo, mas quando a senhora afirma isso, dona Heloísa, reler as obras importantes é muito importante também.
não é? Porque o nosso cérebro tem que ser estimulado, porque o pensamento nosso gravou no cérebro do corpo físico. Kardec, neurocientistas dos Estados Unidos, no livro Cérebro que se Transforma. Sem saber e sem querer, eles repetem Kardec. A estimulação permite que o que está submerso no inconsciente surja. Se não estiver estimulação, quando Paulo entendeu que Jesus era o Messias, se ele fora preparado para reencarnar e saber disso, quando ele foi estimulado pela visão de Jesus iluminado, estava lá na mente extrafísica, mas o pensamento não fora despertado para enviar, através da estimulação recebida, aquela verdade que Paulo caiu do cavalo. Ele não entendeu como ele fizera uma besteira tão grande. A verdade estava lá, mas a estimulação foi Jesus de Nazaré. É assim que precisamos educar as crianças. Estimulação moral, para que gravem, como dizem os neurocientistas, e através dos anos tenham o chamamento a caminhar corretamente. Ainda que deslizem, um dia voltarão. A verdade é o caminhar na luz. Bom, pessoal, como diz a minha amiga oradora espírita, Valéria Pessoa, a gente, a gente tem sempre aqui a oportunidade de ouvir Dona Heloísa, esta alma em perfeito equilíbrio, as duas asas do amor e da sabedoria, não é? Dona Heloísa, segundo Valéria Pessoa. Valéria Pessoa diz isso, viu, Dona Heloísa? Mas olha, eu conto quando eu vou conversar sobre espiritismo com o auxílio dos meus dirigentes que me ajudam, porque senão eu me perco. A gente precisa sempre ter humildade e reconhecer o auxílio que vem em forma de intuição. Agora precisa pôr as letras para eles conseguirem bater a máquina. Então tem que ler, reler, pesquisar, e aí eles encontram material que pode utilizar. E a gente parece melhor do que é. Mas posso dizer uma coisa que comprova essa tese de Valéria Pessoa, do perfeito equilíbrio entre duas asas. Valéria, Dona Heloísa é fã do Mário Quintana, não é? Ela já citou Nossa, aqui o Mário Quintana. Quer ver a comprovação que a senhora tem as duas asas em perfeito equilíbrio? Um poema de Mário Quintana, ele diz o seguinte, né? Eles passarão, eu passarinho. Então, a Dona Heloísa é esse passarinho com as duas asas. Foi gostar de Mário Quintana? terei. Amo Mário Quintana, nosso espírito admirável. E tem também uma poesia muito bonita do universo sobre um certo amigo meu, senhor Bruno. Nós vamos lê-lo uma noite, uma tarde, porque é meio Mário Quintana. Pessoal, esse poeta frustrado só é no segredo. Eu passo poesia para Dona Heloísa, viu? Ela revelou aqui, né? Tem que pegar suas poesias e vamos analisar. Se não você reencarnou para fazer essa divulgação e não a realizou. Vamos cuidar disso. Dona Eva, ajuda aí, seu filhão. Mas eu gosto muito de Mário Quintana. Agora, a minha poetisa preferida, viu, Dona Heloísa, é uma portuguesinha, Flobela Espanca. A portuguesa Flobela Espanca, né? Adoro. Essa, isso, vou procurar. Bem, pessoal, encerrando. E é uma pena, esse momento eu fico triste, Dona Luiz, quando vamos embora, né? Quando o passarinho vai sair dessa gaiola aqui e ela vai dar adeus para a gente, né? Dona Luiz, um prazer. Essa dileta filha de Marília, agora a gente já está sabendo, né? Filha de Marília, nessa cidade linda onde tem o Hospital Espírita, e a filha, não vou dizer dileta, senão eu apanho de Herculaninho, de Helenilda, né? Então, não vou dizer filha dileta de Herculano, né? Filha dileta de Marília só, né? E uma das Vou, vou. do Herculano. Dona Luísa, vamos orar? Vamos orar.
Pessoal, então, agradecidos a Deus por essa oportunidade do estudo da noite de hoje e aproveitando o mote Jesus, possamos despertar esse interesse e nos esforçarmos para desenvolver o intelecto, mas, junto com ele, desenvolver o coração, que possamos sempre umedecer o nosso coração pelo sentimento de fraternidade e de amor ao próximo. Sendo assim, o intelecto se iluminará com as belezas do universo que a doutrina espírita traz para bem pertinho de nós. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Ofereço esse programa a você, mamãe. Te amo, não te esqueço. Você é minha passarinha que partiu antes, mamãe, com tuas duas asas, e um dia eu vou partir também ao teu encontro. Tá? Minha querida Dona Heloísa, um beijo na tropa toda aí, nas filhas, é muita mulher essa família Herculano Pires, viu? É um mulherio, é Herculano, é Culaninho. O pai dizia, falou no programa da Hebe Camargo, eu vivo na casa das mulheres. Bom, tem até aquela série que foi uma obra também, não é? A Casa das Sete Mulheres, mas a de Herculano era a Casa das 14 Mulheres, né? Haja mulher, não é? Por isso que ele evoluiu tanto, por isso, de aguentar toda mulher. Dona Luísa, cá para nós, vocês são a mais extraordinária invenção de Deus, né? Quando Deus criou a mulher, né? Então, Muito bom. eu me contento em ser costela apenas de vocês, viu? Um beijo. Obrigada, irmão. Um abraço primeiro na Dona Eva, na Ceiça, nas meninas, na família toda. Obrigada. Beijão. Se chegas, se chegas às 8 da noite na próxima quinta, desde as 6, eu sou feliz. Estou com poesia aqui, viu? Beijo.